Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vaishnava. Eu sou a Tsundara Dasa, estou desenvolvendo aqui no canal uma playlist, uma série de vídeos sobre o tema as principais diferenças entre a seção Karmakanda dos Vedas e a Bhakti Yoga. Este é o sexto e último vídeo da série. Então, se você não assistiu aos outros vídeos, recomendo que vá ao início da playlist e comece a assistir aos vídeos. Como eu sempre explico, esses vídeos são autocontidos, então mesmo que você não faça isso e venha direto para esse vídeo que fala sobre a Bhakti Yoga, não haverá problema. No entanto, se você quer desfrutar esse conhecimento das principais diferenças entre a seção Karmakanda dos Vedas e a Bhakti Yoga, é mais natural que você assista a todos os vídeos na ordem em que eles foram feitos, né? Então, primeiramente, houve uma introdução sobre este assunto. Em seguida, nós falamos sobre os Vedas, que são os Vedas. Depois, o que é a alma espiritual, o que é este universo material e onde as almas espirituais estão, né? As almas espirituais corporificadas, onde elas estão. E depois falamos sobre o que é essa seção Karmakanda dos Vedas. Então, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e vamos para este vídeo. Muito bem, nós vimos na sessão anterior, no vídeo anterior, que a seção Karmakanda dos Vedas, ela tem o objetivo de regular a vida humana, do ponto de vista individual, mas também social, através de uma série de injunções védicas, que na verdade são instruções védicas que trazem para o indivíduo um tipo de regulação da sua vida para que ela seja diferente de uma vida simplesmente animal, voltada para comer, dormir, se defender, fazer sexo. Ou seja, uma vida que busca algo além da vida carnal, dessa vida animal, ou seja, uma busca por aspirações mais elevadas de autorrealização, de autoconhecimento. Então, a seção Karmakanda dos Vedas tem esse objetivo, né? Que é de regular essa vida social através de várias injunções e várias sugestões de ocupações sociais. Pois bem, nós também vimos que esse foi o desejo de Sri Vyasadeva, né? O autor dos Vedas. Na verdade, Sri Vyasadeva, ele compila os Vedas, ele edita os Vedas, de forma a trazer esse conhecimento, a trazer essas injunções, essas instruções, para que as pessoas assim se purifiquem e possam alcançar um estágio de vida superior, né? Vimos também, no entanto, que há um perigo em cruzar esta jornada, né? Mesmo nas estradas mais seguras, há acidentes, há perigos, né? Por quê? Nós precisamos lembrar que a natureza deste universo, que nós vimos no vídeo sobre o que é este mundo material, a natureza deste universo é de proporcionar esquecimento de Krishna e a oportunidade de desfrutar independente de Krishna, que é o controlador supremo. E isso é de fato uma ilusão. Por isso que nos vídeos anteriores nós descrevemos o que é este universo material e o que é a alma espiritual e o que a alma espiritual vem fazer aqui. E por que o universo material ele tem essas leis materiais e por que a nossa vida é condicionada a essas leis? Então, isso está nos outros vídeos, né? E aqui nós vamos mencioná-los porque é necessário concluir esse raciocínio, né? Então, o plano de Sri Vyasadeva era que essas pessoas, ao seguirem as injunções védicas, elas iriam gradualmente purificar sua existência, que parece ser um plano bem razoável. E, de fato, ele compilou todas as seções Karmakanda dos Vedas, com todas essas regras, regulações, para que as almas pudessem se purificar. Mas, como nós estamos mencionando, o fato da própria natureza deste universo material, a própria natureza que é proporcionar o esquecimento de Krishna e uma oportunidade para desfrutar sem Krishna, ele torna este mundo material uma grande ilusão. Então, tentar acomodar as coisas, viver bem dentro de uma ilusão,
é diferente de tentar escapar dessa ilusão, né? E a seção Karmakanda dos Vedas, ela vai proporcionando uma acomodação dentro dessa ilusão. Pode parecer que uma pessoa faz avanço porque ela sai daquele estado animalesco de vida para um estado, uma consciência mais purificada, né? Hábitos mais refinados. A pessoa adere a práticas sociais e de meditação ou práticas de especulação e parece que há um avanço. No entanto, a pessoa ainda continua condicionada pelos três modos da natureza material e o fato de estar vivendo nessa ilusão do mundo material transforma esse caminho em um caminho perigoso. No mínimo, ele é instável. Então, o que acontece é que o próprio Vyasadeva, embora ele tenha se dedicado a trabalhar para o bem-estar completo de todas as pessoas, a sua mente, após toda essa compilação, ela não estava satisfeita. Ele mesmo não estava satisfeito com a sua obra, né? Surgiu uma insatisfação em Vyasadeva. E foi assim que a gente terminou o vídeo anterior sobre Karmakanda, né? Prometendo continuá-lo aqui. Então vamos continuá-lo. O sábio Vyasadeva, ele estava com esse coração insatisfeito. Ele começou a refletir, porque ele conhecia toda a essência da religião, toda a religiosidade. Ele conhecia detalhes do Dharma, de como aplicá-lo. Ele era muito inteligente, muito intelectualmente avançado, e ele começou a meditar na própria razão da sua insatisfação, mesmo após ter compilado toda esta literatura para o bem da humanidade, né? E isso acontece por quê? Porque acaba que os homens com pouco conhecimento, eles ficam muito apegados às palavras floridas dos Vedas, né, que recomendam atividades fruitivas para que a pessoa possa até se elevar aos planetas celestiais, né, aos céus materiais, onde a vida é muito mais tranquila, muito mais amena do que esta que nós vivemos aqui neste plano intermediário, né? Mas, mesmo com um consequente bom nascimento, com poder e assim por diante, porque eles ficam ávidos em satisfazer os sentidos, né, em desfrutar dessa vida mais amena, cheia de opulência, de prazer, de beleza, porque eles ficam ávidos em satisfazer os seus sentidos e ter o prazer, eles dizem que isso é tudo que importa. E o que acontece é que no mundo material, todos, sem exceção, mesmo esses que alcançam esses planos materiais superiores, eles ainda assim estão cativados pela ideia de identificar o corpo e a mente como eu. Como nós vimos no vídeo que falamos sobre a alma espiritual pura, a Nityasiddha, ela não é condicionada a um corpo material, ela não tem uma mente material e ela não tem um eu material ou um falso eu, um falso ego, que ajuda ele a identificar-se com este corpo e com este mundo. Porém, como todos aqui no mundo estão cativados, né, a identificar o corpo e a mente, então todo esse conhecimento material que nós temos aqui nesse mundo material está relacionado ao corpo, ou com a mente, ou com a nossa inteligência material. E essa é a causa fundamental de todas as insatisfações. Mas nem sempre isso é percebido, né? Nem mesmo pelo maior sábio, como era o caso de Vyasadeva. E é bom, portanto, que ele se aproxime de uma personalidade mais elevada ainda, completamente livre de qualquer apego a este mundo material. E o que acontece é que, ao meditar assim, Vyasadeva atrai a atenção de Narada Muni, que passa a ser seu mestre espiritual. Acontece que Narada Muni, ele estava em um plano de existência totalmente purificado. É uma alma liberada que passeia neste mundo material, mas sem nenhum enredamento com o corpo material, com a mente material. Ele vem num espírito puro de servir puramente a suprema personalidade de Deus. E por ser uma alma espiritualmente liberada, ele pode trazer a solução fundamental para essas insatisfações do grande sábio Vyasa. E é nesse sentido que, ao aproximar-se de Narada Muni, como uma alma rendida ao mestre espiritual
uma alma que busca iluminação junto ao mestre espiritual, é que havia uma esperança de Vyasadeva corrigir essa sua insatisfação natural que ele tinha, mesmo após compilar todos os Vedas, mesmo a seção Karmakanda, a seção Gyanakanda, e agora Narada Muni iria trazer a importância de uma outra seção, a Upasana Kanda. E aí que estará contida a Bhakti Yoga, como nós vamos ver. Então, assim que Narada Muni ele chega, ele se dirige a Vyasadeva e diz que, ó grande sábio Vyasa, todos os mistérios te são conhecidos, né? E mesmo assim você está insatisfeito. E Vyasadeva responde: meu senhor Narada Muni, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, você é transcendental aos três modos da natureza material. E aí, Narada Muni, aceitando essa posição de mestre e discípulo, muito similar ao que acontece com Krishna e Arjuna. Arjuna ele se vê confuso no campo de batalha de Kurukshetra e ele invoca a presença de Krishna como seu mestre espiritual. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, pode instruir Arjuna. Isso faz parte de toda a narrativa que existe no Bhagavad Gita. E essa posição similar entre Vyasa e Narada Muni faz com que Narada Muni passasse a instruir Shri Vyasadeva. E ele diz assim, que na realidade, o que acontece é que você não difundiu as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor, ela é considerada inútil. Então aqui Narada Muni diz que todo esse conhecimento, toda essa ritualística que está contida na seção Karmakanda dos Vedas, embora seja importante, vamos pontuar aqui, para tirar as pessoas de um estágio de vida animalesco, ainda assim ela não satisfaz inteiramente aos sentidos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. E por isso, em última análise, ela acaba sendo considerada inútil pelas almas liberadas e pela própria personalidade de Deus, né? Por quê? Porque a relação eterna da alma individual com a alma suprema, a personalidade de Deus, é constitucionalmente de serviço. E porque o Senhor, né, o Senhor Krishna, ele expandiu-se como os seres vivos, né, como as almas espirituais, a fim de aceitar esse serviço amoroso de nós. E somente isso pode satisfazer o Senhor ou o ser vivo. Essa é a nossa posição constitucional que nós vimos quando falamos sobre a alma espiritual. Então, quando a alma espiritual ela não se coloca nessa posição de prestar um serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, nem o Senhor nem a alma ficam satisfeitos. É claro que Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele é autossatisfeito. E nós, quando prestamos esse serviço em estado puro, nós também partilhamos dessa mesma condição de bem-aventurança do Senhor, sempre, é claro, no nosso grau diminuto, como almas espirituais, pequenas partes e parcelas da Suprema Personalidade de Deus, né? E o erudito, como Vyasadeva, ele tinha completado muitas expansões, né, da literatura védica. Ele compilou todas essas literaturas, né, que incluem os Upanishads, os Sutras, tudo, né? E ele finalizou com a filosofia Vedanta. Mas nenhuma delas tinha sido escrita glorificando diretamente a personalidade de Deus, né? Então, essas especulações filosóficas secas, mesmo às vezes, quando tratam do tema transcendental, do absoluto, elas são muito pouco atrativas, né? Porque elas não tratam da glorificação direta ao Senhor, né? Porque a suprema personalidade de Deus, ele é a palavra suprema, né? Em termos de compreensão transcendental. O absoluto compreendido como o Brahman impessoal ou como a superalma localizada, Paramatma, produz muito menos benefícios e muito menos bem-aventurança transcendental do que a compreensão pessoal e suprema das suas glórias
da personificação das suas glórias, das glórias de Krishna. Então, o compilador do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva, ele está perturbado, embora ele tenha sido o autor de toda essa literatura, né? Então, que tipo de bem-aventurança transcendental poderia se obter das leituras e de seguir a seção Karmakanda dos Vedas se o próprio autor está insatisfeito, né? Então, surge a necessidade de Vyasadeva explicar o Vedanta Sutra sob a forma do Srimad Bhagavatam. Porque o Srimad Bhagavatam, que também é, claro, escrito por Srila Vyasadeva, ele escreve na sua maturidade espiritual, do seu avanço espiritual. Ele escreve após compilar toda a seção Karmakanda dos Vedas, toda a seção Gyanakanda dos Vedas, e ainda assim ele sente essa necessidade de trazer o Srimad Bhagavatam. E é claro que nós aqui no canal Vaishnava recomendamos tanto a leitura do Bhagavad Gita quanto a leitura do Srimad Bhagavatam. São do mesmo autor. E Srimad Bhagavatam vem como uma solução para a insatisfação de Srila Vyasadeva após ele ter compilado toda a seção Karmakanda e Gyanakanda dos Vedas, né? E no próprio Srimad Bhagavatam é narrado esse encontro entre Vyasa e Narada Muni. Né? Vyasa ele conta sobre sua própria insatisfação e o encontro com Narada Muni, que atua como seu mestre espiritual, iluminando o seu caminho, né? E Vyasadeva, então, ele diz que os literatos, né, os eruditos, os cientistas, os poetas mundanos, né, os filósofos teóricos, políticos, estão completamente absortos no avanço material, do prazer dos sentidos. Eles são todos fantoches da energia material. Não compensa nos ocupar no que eles estão falando, no que eles estão dizendo, porque eles estão sendo fantoches da energia material. Né? E porque eles se comprazem em lugares onde se jogam lixo. Né? No entanto, a literatura que descreve a glória do Senhor, ela é desfrutada pelos paramahansas, aqueles grandes almas que são comparadas a cisnes, que não obtêm prazer no mesmo lugar que corvos. Né? Porque esses paramahansas, eles captaram a essência das atividades humanas, as atividades de aproximação com a Suprema Personalidade de Deus. Né? Agora, obviamente, sabemos que o gosto por literaturas como Srimad Bhagavatam, ele não ocorre espontaneamente. Todos esses assuntos que nós estamos tratando aqui, embora eles tenham um viés muito elevado, nem sempre de imediato eles são bem compreendidos ou eles são atrativos para algumas pessoas que ainda estão buscando, né, prazer no mundo material, ainda estão se identificando com o corpo material. No entanto, mesmo alguns remédios, embora sejam amargos, à medida que a pessoa vai provando desse amargor, desse remédio, ela vai recobrando a capacidade de sentir o gosto transcendental, no caso dessa analogia, por uma literatura mais avançada, que é o caso do Srimad Bhagavatam. No Bhagavad Gita, né, também se explica que a maior perfeição da consciência de Krishna é a renúncia à concepção da vida material. E esse estado é obtido automaticamente à medida que se progride na consciência de Krishna. Né? Porque o propósito resoluto de alguém consciente de Krishna baseia-se no conhecimento de que Vasudeva Sarvam Iti. Ou seja, que Vasudeva, o Krishna, ele é tudo. No entanto, Samahatma Sudurlabha, essa grande alma, é rara de se encontrar. É claro que Vyasadeva foi muito feliz ao poder encontrar uma alma, um grande Mahatma como Narada Muni. Né? Um outro ponto que nós podemos acrescentar aqui é que muitas vezes é pontuado que quem adota o processo de Bhakti, e é esse processo de prestar serviço transcendental à Suprema Personalidade de Deus, livrar-se do falso ego dessa forma, livrar-se da falsa identificação
com o corpo material e retomar a posição constitucional original da alma. Muitas vezes é dito que a pessoa que adota Bhakti procede assim porque não pode executar as cerimônias ritualísticas na sessão Karmakanda, ou porque não tem suficiente instrução para especular sobre temas espirituais, né? Em geral, são os Mayavadas, aqueles que alegam que o caminho de Bhakti é só para pessoas iletradas ou pessoas que não conseguem ser intelectualmente avançadas, né? Mas essa acusação é totalmente infundada, porque o caminho de Bhakti ele foi seguido por sábios dos mais eruditos, como os 6 Goswamis, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, o próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu e Ramanujacharya. Então nós temos grandes acharyas, isso para não falar mais recentemente de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Bhaktivinoda Thakura, de Srila Prabhupada, né? O próprio Maharaj Pariksit, que era o grande imperador do mundo, ele que observava todas as regulações contidas na sessão Karmakanda, afinal ele era o imperador, ele tinha que seguir para dar exemplo, né, de vida social, então ele seguia todas as instituições védicas, todas as instituições de Varna, de Ashram, as instruções, as cerimônias, ele fez sacrifício como Rajasuya, etc, etc. Mas apenas com um ligeiro contato com Shukadeva Goswami, ele pôde perfeitamente entender o Senhor Krishna. Ele abandona tudo e na sua última semana de vida, ele recebe esse grande sábio Shukadeva Goswami e é daí que vem, brota neste mundo o Srimad Bhagavatam, que foi então compilado por Shri Vyasadeva, que então tornou-se plenamente satisfeito, né? O próprio Srila Madhavendra Puri, que é guru do Sr. Chaitanya, ele se afasta de todas as obrigações Karmakanda, ainda tem as seguintes palavras. Ele diz o seguinte, que quem possui fé inabalável na personalidade de Deus tem todas as boas qualidades do semideus. Pessoas de pouca inteligência, entretanto, não compreendem o caminho de Bhakti e alegam que Bhakti se reserva àqueles que não podem executar as cerimônias ritualísticas ou não sabem especular. Mas, no entanto, né, como se diz no próprio Srimad Bhagavatam, Bhakti é o caminho apropriado e não o Karmakanda ou o Jnanakanda. Então, para finalizar, nós podemos dizer que muitos filósofos mayavadis, né, eles podem até ser pessoas santas, bem comportadas, mas sempre vai se pairar alguma dúvida quanto ao seu progresso, porque eles não aceitam o caminho Bhakti, que é o caminho da posição constitucional da alma espiritual, né? Então, sempre há um risco de um desvio, né? Por outro lado, aqueles que seguem o caminho de Bhakti, eles têm que seguir e que seguem estritamente os grandes Mahajnas, as grandes almas que deram esse exemplo, eles podem, então, eventualmente liberar-se das garras de Maya. Muito bem. Então, nós vimos aqui, neste pequeno mini curso, né, podemos dizer assim, nessa playlist, nós falamos sobre vários pontos muito importantes, extremamente importantes. Nós falamos sobre o que são os Vedas, né, como eles são divididos. Nós falamos sobre as escolas que seguem os Vedas, diferentes escolas, né, diferentes linhas filosóficas. Depois nós falamos sobre a alma espiritual, a verdadeira natureza intrínseca da alma espiritual. Somos nós. Depois falamos sobre este universo material e o arrendamento da alma espiritual dentro desse universo material e o papel dos Vedas dentro desse universo material para reorientar a posição da alma espiritual para que ela possa alcançar a autorrealização. E entre esses caminhos, vimos os dois caminhos, entre os 3 possíveis, né? Nós vimos o caminho de Karmakanda, que é seguir as cerimônias, as regulações, as regras, né? E fazer sacrifício, né? E desenvolver um bom karma, elevar sua consciência, elevar-se até a outros planetas superiores. E vimos, por fim, o caminho da Bhakti Yoga, que é a seção Upasana Kanda, que é para aqueles que realmente desejam não apenas um paliativo
para viver neste universo, mas a cura completa da ilusão material, né? Da recuperação completa, do restabelecimento completo da sua relação eterna com a personalidade de Deus. Espero que todos tenham apreciado. Eu me despeço de vocês e, mais uma vez, convoco a todos a deixar o like, se inscrever no canal Vaishnava, porque aqui, neste canal, há sempre coisas extremamente interessantes e importantes para todos que desejam seguir esse caminho árduo da autorrealização. Obrigado. Hare Krishna.